Ok, internautas do JMV TV, nós estamos aqui no gabinete do prefeito de Rio dos Cedros, Fernando Tomazelli, para a gente falar um pouco do trabalho da administração aí do Fernando Tomazelli e do vice-prefeito, o Marildo Felipe, né? Mas antes, o prefeito, a gente sabe que Rio dos Cedros, mais uma vez, foi duramente castigada pelas enchentes. E a situação aí do FGTS, quando a população atingida com o FGTS pode receber recurso? Quero cumprimentar todos também, internautas, JMV, vocês salvos. Na verdade, essa questão do FGTS, é importante que se diga que desde 2008 para cá ela vem evoluindo na forma como o próprio Ministério da Integração vem tratando a liberação do mesmo. Hoje ele já é institucionalizado como uma das prerrogativas para o saque do FGTS é o município estar em estado de emergência ou em calamidade pública. Então já é um requisito determinado. Quanto a esse evento aqui, os municípios da região foram qualificados todos como estado de emergência, né, e não calamidade, porque há conceitos diferentes, enfim, para se distinguir os dois. Quanto à relação nossa daqui, há sempre uma grande questão que se busca para falar em atingido e afetado. Atingido é efetivamente aquele que tem a água entra e tem uma perda material de imóveis ou de bens materiais próprios causado pelas águas. O afetado é aquele que indiretamente acaba sendo prejudicado pela falta de acesso, não pode trabalhar ou uma série de outras situações. Neste caso, se aplica aos atingidos. Então, essa é uma determinação do próprio Ministério, vem através do programa da própria Caixa Econômica, e o município de Rio dos Cedros já entregou, já protocolou na Caixa Econômica de Timbó, já fez a entrega de todo esse levantamento, o cadastro de todas as casas que foram atingidas. Quantas casas foram cadastradas aproximadamente? Eu não sabia nem dar esse retorno agora, porque foi a coordenação da Defesa Civil que levou esses números de propriedade, até poderia fazer o levantamento. Mas isso já está de poder da Caixa Econômica, foi muito criterioso, se levou de fato todas as que realmente foram atingidas, e agora se aguarda apenas os procedimentos da Caixa, que comunicará às pessoas, pelo que se tem conhecimento, será criado um 0800 específico, que estará disponibilizado para o atendimento dessas pessoas. Então a pessoa entrará em contato através desse 0800, haverá os atendentes, farão o reconhecimento da residência e a orientação da documentação que deverá fazer individualmente para ir com data marcada ali na Caixa Econômica fazer o saque do mesmo. Esse procedimento é que será adotado. Prefeito, deixa eu perguntar para o senhor, quantas enchentes o senhor já pegou aqui em Rio dos Cedros? Quando, assim que o senhor assumiu, o senhor está aí já praticamente 2 anos frente à administração? 5 anos e meio, né? Desculpe, 2 mandatos, perdão, 2 anos e pouco. Isso. Então, infelizmente não são números interessantes no sentido trágico, mas graças a Deus a gente tem isso também como uma forma de superação e conseguir enfrentar. Já foram 11 enchentes entre efetivas e o que teve de recuperação, que 2 delas foram no final de 2008, dia 2 e 22, mas que evidentemente era final do mandato e começo do outro, dia 1º de janeiro, tinha ali muito trabalho para ser feito, né? Mesmo com o esforço da administração anterior, mas era final do mandato, um mês, eu ia fazer pouca coisa também um mês. Então, somadas a essa e mais 9 seguidas, uns estragos de 11 enchentes, gostaríamos de parar por aí, que chega. Deixa eu perguntar o seguinte, existe aí, os meteorologistas estão dizendo, de repente, a volta do El Niño, uma grande enchente. Aí, prefeito, como a sua administração aí está trabalhando nesse agente? Tomara que isso não aconteça, né? Mas se acontecer, como é que está a Defesa Civil, a administração pública lidando aí com essa situação? São 2 situações. Primeiro, ele está acompanhando ali junto a essa equipe, especialmente através da Anvisa, estamos tendo um colegiado de todos os secretários das Defesas Civis municipais e coordenadores que vêm tendo reuniões mensais para acompanhar esses dados. É importante dizer que não há previsão de uma enchente, há previsão que tenha um período de chuvas mais intensa, né, que começa justamente nessa época aqui até fevereiro do ano que vem. Então será um segundo semestre mais chuvoso do que a média. Se isso se efetivar em enchente, é outra conversa, é claro que aumenta o risco, até porque as chuvas se tratam no sul do país, o que pode ser mais num estado ou menos no outro, pode ser mais localizada em uma região do próprio estado. Então não se fala em enchente, mas se fala em um volume de chuva média. Desde que de 83, 84. Esse fenômeno El Niño ele é similar ao que aconteceu. Hoje o oceano está em 5 graus acima da média histórica
e o que se equivale ao que aconteceu na época em 82 e 83, isso é fato. Agora, tornar isso uma enchente, é claro que não se pode afirmar, mas que haverá um volume, infelizmente, a propensão de número de chuva. E a segunda questão referente a isso, graças a Deus, Rio dos Cedros, infelizmente pelo mal, né, de sofrer tantos, mas ela veio amadurecendo muito a forma de lidar com todos esses eventos. O Rio dos Cedros foi o primeiro município que conseguiu montar efetivamente seu plano de contingência, foi desenvolvido, todo o plano de ação foi aprovado, ele inclusive serviu de modelo para a região toda, na época, já uns 3 anos atrás. Inclusive o secretário Sandro enfatizou constantemente, que é secretário de Defesa Civil Regional, sempre elucidando o Rio dos Cedros como pioneiro aí nessas ações que acontecem. E nós estamos trabalhando com 2 frentes, claro, pensando para frente. Primeira, a questão de recursos que são para reabilitação e reconstrução, que são diferentes. Reabilitar é você conseguir dar passagem depois do evento, reconstruir é tornar de fato, recuperar aqueles estragos, contenções em costa, cabeceira de ponte, efetivamente com segurança. E o segundo é o preventivo, o terceiro recurso é o preventivo. E é isso que a gente está buscando, cada vez mais insistente no Ministério da Integração, através da Defesa Civil Estadual. Temos um compromisso muito forte da Defesa Civil Estadual, até por essa recorrência que o Rio dos Cedros vem tendo, que são recursos para a chamada macro-drenagem, que ela vem de 2 coisas. Uma, o fundamento da calha do rio e o alargamento da mesma. Mas para que aconteça os 2 é preciso fazer contenção, porque senão ele acaba desbarrancando de novo. Nós, por conta própria, estamos fazendo um trabalho de alargamento de calha de rio. Nós não estamos mexendo dentro da água e nem no fundo, porque se fizéssemos isso, é preciso fazer os gaviões de contenção, que tem um custo altíssimo e não teríamos condição, a não ser que venha efetivamente esses recursos. Essas obras estão acontecendo onde? Já iniciaram, vão se tornar mais fortes. Fizemos um primeiro trabalho logo no pós-enchente, desobstruindo aqui o acima e o abaixo da ponte central, o que era uma reivindicação muito antiga, inclusive, para ajudar a dar vazão. E agora nós vamos dar continuidade a esse trecho até nas imediações do Parque de Eventos da Festa Trentina, que é justamente essa curva da ferradura que faz com que a água recua, ela dá mais velocidade à água em vazão. Claro que por si só ela não vai resolver, mas ela vai ajudar a mitigar, ou seja, amenizar o impacto que a água tem. E quanto à calha de rio de fundo, a gente depende desses serviços e recursos maiores para falar em desassoreamento, então. Nós vamos fazer alargamento de calha. E essa contenção de encostas? Essa contenção de encosta, na verdade, ela está acontecendo agora 3 projetos, 3 obras da enchente de 2011. Então, da 2011, uma das maiores que foi também, as 3 maiores foram 2008, 2011 e essa de agora, em níveis, outras intermediárias foram do volume menor. Essa daqui teve início, as obras faz uns 20 dias, já está na fase de colocação dos gabiões, já foi tirado o material que havia sedimentado, que havia caído, e já está sendo recolocado os gabiões. Ela tem uma previsão de 90 dias para ficar pronto, porque ela está colocando em risco, inclusive, o pavilhão da alimentação que se faz os eventos, inclusive a Festa Trentina. Então era muito urgente e começou. E depois mais 2 obras em seguida na região serrana. Eu estou conversando com o prefeito Rio dos Cedros, Fernando Tomazelli, prefeito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, já que a gente está falando do pavilhão de eventos ali, está fazendo está sendo feita uma pavimentação e drenagem de acesso ao parque de eventos. A gente sabe que esse ano vão ter a Festa Trentina, né? Exatamente. A gente é uma reivindicação que fizemos, até porque toda a estrutura da festa, ela tem um pavilhão de esportes que já tinha, o pavilhão de alimentação, o centro de eventos que nós tínhamos construído há uns 3 anos atrás, e agora com a iminência da nova escola de ensino médio, que deve ser inaugurada muito em breve, ela já está pronta, só falta a mobília chegar. Nós teremos uma circulação muito grande, mais intensa ainda de pessoas nesta área. Então reivindicamos uma parceria para a pavimentação de todo esse acesso, pavimentação, drenagem, pavimentação, acessibilidade, calçadas, tudo dentro do padrão que se vislumbra uma obra moderna. Ela já teve início, já tem empresa vencedora, já começou as obras, está na fase de drenagem, que é a parte mais bruta, né, que se escava, se põe tudo, se faz todo esse trabalho, e já em seguida começam os trabalhos de pavimentação. 120 dias é o prazo para a obra ficar pronta, e eu acredito que no final do ano está sendo entregue e vai ficar concluído, fazendo justamente um espaço ainda melhor para a Festa Trentina, que no ano que vem acontecerá. Infelizmente esse ano não será possível devido aos impactos que a enchente, 1,5 metro de água em todo o parque, foi bastante complicado. Exatamente, e a gente volta a tocar naquele assunto que
previsão aí de muita chuva e um período, né, que pode acontecer até janeiro, fevereiro. Exato. O que não vislumbra aí possibilidades até de arriscar muita coisa. A gente tem que ter o pé no chão e segurança e trabalhar num prognóstico mais negativo, torcendo que não aconteça, mas estamos preparados para isso. Eu estava olhando aqui, inclusive, o prefeito, tem essa pavimentação asfáltica lote 2. Esse lote 2 componente? A pavimentação que nós temos o projeto de asfaltamento Cedro Alto, São José Cedro Alto, ele tem 4 lotes, já explicamos aí devido às fontes de recursos diferenciadas. O primeiro lote está pronto, 95% pronto, faltam os detalhes de mudança de postes. O terceiro lote acabou saindo os recursos antes, já está sendo finalizado também, já tem pintura, asfáltica, tudo. E o intermediário é o lote 2, né? Então ficou um vazio entre os dois, que já tem empresa vencedora, já tem ordem de serviço inclusive, mas devido ao período eleitoral ela vai ter que dar uma seguradinha porque ela só recebe pós-período eleitoral. Pode ter segundo turno, então só recebe depois. Então o que as empresas fazem? Elas dão uma segurada para estar iniciando aí quando faltar uns 45 dias para terminar o período eleitoral, porque vão executando e quando tiver uma medição recebe depois, senão ficam em 90, 100 dias sem receber. Então está garantido, já tem empresa vencedora, deverá iniciar aí nos próximos, creio que no mês que vem, final do mês que vem, devido a essa questão eleitoral, mas a ordem de serviço está dada nesse sentido. E o quarto lote está sendo liberado, mas recurso garantido, finalizando o projeto, deverá estar sendo licitado nesse ano também. Agora a gente vê o seguinte, Rio dos Cedros, uma cidade que está com mais de 10 mil habitantes? 11 mil habitantes. 11 mil habitantes. E a gente vê que tem muita obra acontecendo aqui no município de Rio dos Cedros. E graças a Deus sim, fruto de parcerias, fruto de buscar recursos, tem que ir atrás também, tanto a nível federal como estadual, e que a gente está tendo algumas respostas. Outro pouquinho de economia também que se faz e otimização de recursos. Estamos aí finalizando uma obra importante, que é a nova ponte de acesso. Todos sabem que casa de gente que não tem todo o recurso vai fazendo aos poucos, mas vai fazendo. Então a gente fez a ponte está pronta já há mais de um ano, e as cabeceiras da ponte é uma obra de mais de R$1 milhão, então a ponte custou 2,5, né, quase 2.700 em tudo. E você tem, com essa estrutura das cabeceiras, para contar as cabeceiras juntos, né? Você tem então mais uma estrutura ali para ser concluída. Os recursos garantidos, tem ordem de serviço, a empresa já iniciou os trabalhos, já adquirindo os materiais. Efetivamente, nessa semana próxima está iniciando os trabalhos e a gente tem uma previsão de 90 dias para conseguir dar passagem efetiva nessa ponta importante e tão necessária no município. E o novo quartel do Corpo de Bombeiros, como é que está? O quartel está avançado, é uma parceria nossa com o governo, a prefeitura entrou aí com um valor, a obra toda entrou em R$370 mil, a prefeitura entrou com um terreno e mais R$75 mil, se não me falha a memória. Então foi um convênio, mais recursos do próprio fundo dos bombeiros também, e alguns recursos vinculados ao deputado, e que já está em andamento, está em fase de rebocamento, fase final, deverá ser entregue no mês de setembro desse ano. Cidade de Rio dos Cedros, a população está crescendo e a gente vê que a demanda na questão aí de creche, essa procura de vagas em creche também é grande, né? É verdade, faz parte do procedimento de crescimento. A gente, não só a creche, mas toda a questão de escolas também. Nós tínhamos inaugurado há 2 anos atrás uma escola nova aqui na localidade de São José. Esta mesma escola já estamos com uma nova ampliação que deverá ser entregue em breve, uma obra de mais quase 400 mil, e estamos também finalizando o edital para saber a empresa vencedora que vai construir uma quadra coberta de mais de R$500 mil, que também já acontece agora em breve, será dado ordem de serviço. Eu creio que na metade de agosto já será inaugurada essa primeira e lançada a ordem de serviço da quadra coberta também. E concluindo com a escola de ensino médio, só a escola aqui são quase 8 milhões investidos nessa nova escola. E posso adiantar também que estamos adquirindo um terreno na localidade de Riusina, no valor de quase 200 mil, R$190 mil efetivamente, já foi negociado, para a construção de uma nova escola lá na região serrana, um investimento de 2 milhões mais ou menos, que deverá iniciar aí por novembro, para finalizar até a metade, no final do ano que vem, está entregando a terceira escola. E quanto à creche, já um projeto aprovado, já recurso garantido, estamos aguardando as finalizações dos editais para poder lançar o edital de licitação de uma nova creche que acontecerá aqui no bairro de Vinéia, até ampliar essa demanda que a gente tem crescente
graças a Deus, o município cresce, né, e a gente tem que ir criando as estruturas para dar conta de tudo isso também, com qualidade adequada. Quando eu falo que a cidade está crescendo, logicamente, eu até estava comentando que o trânsito aqui em Rio dos Céus já é muito veículo. Já. A questão da mobilidade urbana, o que a administração pública, o que a prefeitura, a sua administração está pensando na questão aí da mobilidade urbana? A nível estrutural, Salmos, dentro desse anel viário, a ponte é a alternativa que nós criamos já, desenhamos muito para fazer esse contorno viário e diminuir, porque a única passagem central é a ponte que nós temos aqui, e no fim a primeira que fica embaixo d'água na época de enchente. Então esse trabalho de contorno ele vai amenizar muito o trânsito aqui no centro, mas quando se fala em mobilidade não é só veículo, é a pessoa, é o pedestre, é o ciclista, é a pessoa com portador de necessidade especial. Então nós iniciamos um processo de pavimentação de calçadas com acessibilidade ao cadeirante, a guia portátil, que tem deficiência visual. Já começou a se implantar toda a parte central. A etapa 1 e 2 estão concluídas, a etapa 3 falta a parte do mobiliário ainda, placas, tal, que não está concluída. E a etapa 4 iniciou agora faz uma semana, uma obra que vai da parte central até a rua São Paulo, os que conhecem Rio do César, mais ou menos 400 metros de extensão, soma-se os dois lados, 800 metros de passeios públicos, e que teve início e também tem 120 dias para ficar pronta. Então, praticamente esse trecho principal, onde está o comércio, onde todo o município circula, o pessoal que vem do interior, as pessoas que vêm de outros municípios, e que fica 80% da parte comercial, ela teve prioridade de ser atendida porque é onde a maioria das pessoas circula, os bancos, as clínicas e assim por diante. Ô prefeito, falando em mobilidade urbana, a gente sabe que a região central de Rio dos Céus, quando há uma grande enchente, fica praticamente, o povo fica ilhado, não tem acesso à região central. Uma obra dessa, projeto contempla alguma via pública para que as pessoas tenham mais acesso para outras localidades, né? Porque já Rio dos Céus já tem que se pensar na questão do acesso a outros locais, né? Com ponte, com ruas, com elevado, enfim. Como a gente teve a felicidade de ser eleito, a gente está com 5 anos e meio agora, fechou agora esses dias 1 ano e meio de novo mandato. Claro que isso já começou um trabalho há mais tempo. Então nós tínhamos 3 frentes para fazer isso. Primeira, uma antiga ligação da Rua João Berto com a João Silva, que faz a ligação aqui do bairro de Vinéia com a parte central, e que era uma reivindicação de muitos anos de se falar, e foi feito. Então já temos passagem, já está estruturada, falta alguma coisa ainda de finalizar a parte de iluminação pública, etc. Mas já é uma passagem que há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, já é uma alternativa, inclusive em época de enchente também. A segunda era a construção da ponte ligando o bairro Cruzeiro com a região central também, que, se Deus quiser, até o final do ano está sendo finalizada e concluído. Foi uma obra de total em torno de 3 milhões na sua totalidade, com cabeceiras e tudo, que agora estão em valor integral. E futuramente, temos um desenho, um projeto de uma outra ponte ligando o bairro de Vinéia ao bairro Cruzeiro, via a Rua 1º de Maio, que então aí nós temos o anel completo. Então nós temos 3 grandes acessos, uma pela ponte do Cruzeiro, uma pela ponte central e uma pela ponte do bairro de Vinéia. Então nós temos, em questão de mobilidade urbana, a gente consegue fazer esses grandes anéis que são tão importantes. E da 1º de Maio, uma futura ligação também com a rua que dá acesso ao bairro Santo Antônio, que você já diminui distâncias, cria novas áreas para a população poder construir novas residências, novos loteamentos, totalmente fora de risco de enchentes, que é uma demanda que está presente hoje, tem que estar presente em todos os desenhos aí do plano diretor da cidade, e que inclusive está nas fases finais ali de todos os ajustes para ser encaminhada à Câmara de Vereadores a aprovação desse novo plano diretor. Tá certo. Prefeito, para encerrar, eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor está no 2º mandato, prefeito. Qual é a experiência do 1º mandato para com o 2º mandato? Eu sei que o senhor já é funcionário de carreira, professor, já tem também um pouco de conhecimento da máquina pública, mas como é que está sendo a experiência do 1º para o 2º mandato? Eu acho que é uma oportunidade de a gente errar menos, porque no começo, até eu comentava ontem,
estava indo a Florianópolis ontem para um evento e no caminho estava com um outro prefeito da região, que é o Pedrinho, inclusive, lá do Sul, e também que é reeleito, e a gente conversava um pouquinho justamente da tua pergunta, né? E uma das coisas que acho que é bem clara é porque com o tempo, e assim com tudo, a gente aprende também a canalizar a energia para as coisas que realmente valem a pena e que precisam ser, que são prioritárias. Então você começa a não gastar no início do mandato, primeiro ano, e é normal com toda, mesmo um gerente de uma nova empresa, ou seja, qualquer função que exerça. Aquela empolgação. Você acaba tendo uma expectativa às vezes um pouco além da possibilidade, claro que é bom ter também, mas segundo você gasta energia para tudo da mesma intensidade. Devagarinho você começa a perceber que há certas coisas que vale a pena investir mais tempo e recurso também, há outras que precisam ser descartadas, há outras que precisam ser delegadas a alguém que faça, porque não dá para abraçar o mundo. Então tu começa a dar o tiro no boi no local certo, não no rabo, se é para derrubar tem que ser na cabeça e tiro certeiro. Tiro certeiro, é mais ou menos esse sentido. Então isso nos faculta a ter essa possibilidade do entendimento do funcionamento da máquina pública, mesmo que a gente questione ela em muitos sentidos. Eu acho que ela é muito engessada em certas situações, mas que infelizmente isoladamente ele não vai resolver isso. É uma determinação de Estado e de país que precisa ser reorientada, mas dentro dessa conjuntura, se a gente sabe os caminhos e começa a aprender, é mais rápido, a gente consegue canalizar recursos, consegue otimizar, consegue ter resultados melhores do que no início do mandato. Aliás, o segundo mandato entra-se mais firme, né? Mais seguro, ou seja... mais carimbado, o fígado mais preparado também, porque tem certas coisas que são bem difíceis, né? Por mais que fosse. E a gente tem a compreensão também que não é detentor de todas as informações, de toda a sabedoria para poder fazer, e na medida do possível sempre ter um conselho gestor, de pessoas dentro da equipe está sendo consultada e renovada e está se reinventando, porque no município pequeno a gente tem que se reinventar toda hora, porque quando tem dinheiro é fácil de fazer, mas se não tem que buscar ou se virar com o que tem. Ser criativo. Tem que ser criativo, sim. Tá certo. Prefeito, quero agradecer o espaço aí que o senhor cedeu para a gente bater um papo, esse bate-papo até descontraído, e eu tenho dito sempre nas minhas entrevistas que está aí uma safra, né, de prefeitos novos, jovens, na política, que a gente sempre critica, costuma-se dizer, não, mas o jovem não quer nada do nada na política, e a gente está vendo que a resposta está aí, né? Foi aqui na nossa região, foi eleita e reeleita uma safra de prefeitos jovens. Na verdade, aqui na região como um todo, né, parece bem essa nova visão que parece a política, mas não é uma questão só de idade, mas é uma questão de um novo formato. A gente percebe que o eleitor hoje não está muito focado nessa questão do partido, e sabe que não pode ser desmerecida, porque existe uma história, existe uma visão, um modelo até que é implementado, alguns princípios talvez que são defendidos por alguns partidos, mas mais do que isso as pessoas estão esperando algum tipo de novidade, algum tipo de surpresa, algum tipo de situação que possa trazer inovação. E na região isso vem sendo bem notório. Recentemente o caso do Benedito Novo também a gente está percebendo aí o Jean que foi eleito agora e uma eleição convincente que acabou trazendo o resultado dessa renovação que as pessoas estão pedindo. É um cenário novo e esse cenário assim ele é perceptível até porque os canais de comunicação hoje são outros, são mais rápidos. Aqui no exemplo esse que a gente está tendo aqui, as redes sociais, elas são instantâneas e não há tempo para ficar de muitas não se aceita mais soluções morosas, se aceita soluções que sejam não só eficientes, mas sejam eficazes também, que gerem satisfação. O eleitor está mais exigente, né? O eleitor está exigente, que bom. Né? Isso faz com que nós que somos estamos à frente do poder público, independente de todos os gestores, de todos os princípios do partido que for, mas a gente tem que correr, né? Porque não dá para se acomodar, ficar pensando, já fizemos isso já é coisa do passado. Já estamos trabalhando hoje o que se pretenderá pela frente, que assim como o mundo de hoje cobre, e assim especialmente as novas gerações nos cobrem. Tá certo. Prefeito, obrigado por essa entrevista. De bom gosto, eu que agradeço a esse espaço do Jovem Merederia, sempre solícito e esse teu vozeirão especial, a gente fica às vezes bastante até emocionado e acompanhado, escutando na rádio e aqui também na internet. Tá certo. Um abraço ao prefeito, obrigado, prefeito de Rio dos Cedros, Fernando Tomazelli, essa entrevista ao
JMVTV.